Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, professor Tiago Araújo aqui na área, professor do canal Geografia 2.0, e é um enorme prazer estar aqui. Guerreiros e guerreiras, caveira. Pessoal, vem comigo aqui na tela, vamos discutir um assunto que é bem interessante na tua prova da Polícia Militar do Estado de Alagoas, concentrado no edital de soldado combatente. Esse conteúdo ele fala sobre a população brasileira. É um conteúdo que muitos alunos possuem dúvidas na organização das ideias. Mas antes de mais nada, eu peço a você que você deixe aqui o teu joinha, o teu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí pelas redes sociais, pelo teu grupo favorito lá do WhatsApp, que tem mais de 200 pessoas, para que a galera venha conhecer o nosso trabalho. Eu agradeço demais. Eu estou muito feliz pelos alunos que estão me procurando aí para adquirir nossa plataforma. Muito obrigado, pessoal. E vamos estudar juntos. A nossa família de Geografia da PM da Alagoas está cada vez maior e eu estou muito feliz com isso. Aqui nas nossas aulas gratuitas, você vai encontrar uma série de conteúdos relacionados ao concurso. Você pode pegar aqui uma playlist da PM Alagoas, você vai encontrar uma série de outros vídeos retratando o conteúdo específico, principalmente a parte específica de Geografia da Alagoas. Vem comigo, vamos falar um pouco sobre essa questão da população brasileira. Retratando a questão de país populoso, país povoado, um pouco sobre a distribuição da população brasileira, quais são as regiões que apresentam maior quantitativo, menor quantitativo, que seria a questão de país populoso, povoado. Vem comigo, vamos retratar isso daí e vamos ver como é que um conteúdo como esse ele pode cair na nossa prova. Vamos pegar essa questão aqui, que é uma questão que às vezes dá o que falar para o nosso aluno, e eu quero trazer para você aqui. Olha só, vem comigo. Nós temos aqui, pegar aqui o nosso marca-textozinho, marca-texto não, o apontador, né? Apesar de ser um país populoso, eu quero conversar com você sobre esse temazinho aqui, ó, país populoso, que é exatamente o que chamamos de população absoluta. O Brasil é pouco povoado. Olha só, pouco povoado, que é exatamente a distribuição que nós chamamos de população relativa, pois a sua densidade demográfica é de apenas 2,4 habitantes por quilômetro quadrado. Essa questão ela está correta. E aí, professor, me diz aí por que ela está correta? É muito simples, pessoal. Quando nós falamos desse termo, nós temos que lembrar que a população ela está no Brasil mal distribuída. Ela se apresenta ou ela apresenta-se de forma irregular. É fácil de entender. No processo histórico, desde o período, não digo nem período colonial, mas eu digo no período em que o Brasil começou a desenvolver a mineração. Durante determinada parte da história, a cana-de-açúcar ela foi amplamente desenvolvida na região Nordeste. Nós vamos chamar isso de zona açucareira. Preste atenção no que eu vou falar. Quando a população ela começou a se deslocar para a região Sudeste, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, começaram a se destacar, principalmente no ramo da mineração em Minas Gerais e o cultivo do café em São Paulo e Espírito Santo. Isso fez com que esses dois produtos, que foi o ciclo do café, né, que foi o ciclo da mineração, viesse a se destacar amplamente em produtos que eram destinados a Portugal. Como esses produtos eles eram amplamente difundidos, parte da população, principalmente a nordestina, começou a se deslocar em busca de melhores oportunidades de trabalho, de vida, e isso fez com que boa parte dessa população se deslocasse para a região Sudeste. E não foi apenas a região Sudeste. Se deslocou para a região Centro-Oeste por volta, pouquinho aí da metade, da segunda metade do século XX, quando houve aquele comentário da Constituição de Brasília, no governo de JK, de 1956 a 61, a construção das estradas. A população brasileira, ela não se desloca desde o processo colonial com as bandeiras e entradas. Ela se desloca até os dias atuais com a migração de retorno. O que eu quero dizer para você é que a população brasileira, ela está concentrada no litoral. Mas, Thiago, no litoral, sim. Mas eu quero que você entenda que não é a concentração ela não está apenas no litoral.
ela está na zona urbana. Galera, mais da metade da população brasileira está concentrada na zona urbana, independente se essa zona urbana ela está no litoral ou não. E é isso que eu quero que você entenda. Uma zona urbana é uma área de infraestrutura e de desenvolvimento, tanto econômico quanto social, que apresenta uma organização política, social e econômica, independente se ela está no litoral ou não. Mas é claro que parte da população está no litoral devido aos fortes atrativos econômicos que o litoral apresenta, desde a questão comercial até a questão turística. Fica essa dica para você. Então, quando nós falamos de um país populoso, é porque o Brasil é um país que apresenta uma população absoluta que marca a sexta maior do planeta. Se você percebeu, muitos livros de geografia, muitos comentários na internet, fala que o Brasil é o quinto. Só que relacionado aos temas atuais, não estou falando de atualidades, para depois você falar, o professor está dando aula de atualidades, não é isso. Eu quero atualizar você relacionado a alguns aspectos. Por exemplo, o Brasil foi ultrapassado pelo Paquistão. Então o Brasil hoje apresenta uma configuração de um pouco mais de 212 milhões de habitantes. Antes o Brasil estava em quinto, agora está em sexto. Isso torna o Brasil um país populoso. O Brasil está entre as 10 maiores economias, das 10 maiores bases populacionais do mundo. Relacionado à economia, né? Sem sair do assunto, o Brasil, que era a nona, está para a 12ª, ou até mesmo, diante do cenário que se apresenta, a 14ª, conteúdo bem interessante para o tópico Brasil no cenário internacional. Fica essa dica para você. E isso daí está relacionado, tirando essa questão da economia, voltando para a população. País populoso é aquele que apresenta uma alta base de população absoluta. Quando nós falamos de população relativa, entra o termo povoado. Professor, o que é um país povoado? Povoado é a distribuição de uma população concentrada ou não. Vamos observar isso daqui no nosso mapazinho aqui que eu preparei para você? Presta atenção aqui. Olha esse mapa que estamos tratando relacionado ao Brasil. Veja que nós temos aqui toda essa área com maior panorama de concentração populacional. Então nós vamos ter aqui, ó, maior base populacional. Professor, me diga uma coisa. Se o Brasil apresenta essa população, o que é que nós temos aqui? Que o Brasil é um país populoso e povoado. Mas, professor, ele é muito ou pouco povoado? Eu vou colocar aqui muito povoado e pouco povoado. E aí eu faço essa pergunta para você. Relacionado a essa questão populacional que o Brasil apresenta, o Brasil está situado relacionado ao quê? Ele está muito ou ele está pouco povoado? Dê uma observada nessas áreas que o Brasil apresenta de grande quantitativo populacional. Se o Brasil fosse um país muito povoado, todas essas cores aqui, ó, que nós estamos vendo, ela seria bem distribuída. O Brasil teria essa cor aqui de uma forma homogênea. Então, quando nós falamos que o Brasil... Deixa eu voltar para cá. Então, quando nós falamos que o Brasil é um país muito povoado, é porque essa cor em marrom ela estaria toda distribuída de maneira homogênea por todo o território nacional. E, na verdade, não está. O Brasil é um país pouco povoado. Por quê? Porque sua população está distribuída de forma irregular. Irregular, isso aqui é um U, tá? Irregular. Então, isso é o que você deve entender, isso é o que você deve observar na hora da tua prova. Cuidado nisso daí. O Brasil é um país populoso, por estar na 6ª colocação, e é pouco povoado, porque a sua população encontra-se de maneira irregular e está concentrada principalmente próximas ou no litoral e próximas ao litoral. E aí nós vamos ter o ranking, né?
nós vamos ter a região sudeste em primeiro lugar e a região nordeste em segundo lugar. Só que eu quero que você entenda o seguinte, concentrado ao território do estado de Alagoas é considerada uma das áreas de maior densidade populacional. Por quê? Porque é um estado estritamente pequeno que apresenta um quantitativo significativo populacional. Isso nós abordamos em nossas aulas. E eu quero que você dê uma olhadinha numa tabela que o IBGE ele disponibiliza, colocando a população total, a área e a densidade demográfica, e você faça essa relação e essa análise e entenda o porquê que estados como Sergipe e Alagoas apresentam essas disparidades relacionadas aí exatamente à densidade demográfica. E nós entendemos por densidade demográfica o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, para encerrar esse nosso período aqui, eu quero que você entenda o seguinte, vem comigo aqui na tela. Olha só, existem algumas localidades aqui, deixa eu mudar até aqui a cor para diferenciar, para que você não venha confundir. Existem algumas localidades, principalmente na região amazônica, na região pantaneira, na região do centro-oeste, que são chamadas, olha só, para uma dica para você, tá bom? De terras ociosas. Professor, o que são terras ociosas? Terras ociosas são aquelas terras que apresentam-se relacionado a algum dono de terra de estrutura latifundiária, conteúdo também do teu edital, mas que estão sem produtividade. Às vezes, essas terras de mecanismo econômico, elas estão sob os cuidados de uma pessoa, mas pertencem a uma estrutura latifundiária e que não são utilizadas. Cuidado, essa é uma questão de base ou de cunho socioeconômico. Quando nós vamos para a questão natural de preservação, essas terras aí são chamadas de vazios demográficos. O que são vazios demográficos? São áreas com baixa densidade ou nula populacional. Por quê? Porque é uma área natural, é uma área de preservação, é uma área que não apresenta características sociais por conta de uma área de proteção integral, que não pode ser desmatada, nem muito menos utilizada para qualquer fim social ou econômico. Beleza? Então, muito cuidado nisso daí. Eu quero que você entenda. Como nós vimos na aula de agora, nesse nosso pequeno momento aqui, e vai ficar essa dica para você, vai que essa dica ela cai na prova. Densidade demográfica, país populoso, país povoado, concentração populacional, território irregular, região sudeste, nordeste, êxodo rural, falamos que é a saída do homem do campo para a cidade, principalmente nas questões históricas e atuais. Falamos também um pouco aí, falamos bem rápido sobre o êxodo urbano, quando eu falei que a população estava retornando até os dias atuais. Tá? Eu não toquei diretamente, mas deu aquele entendimento de que o homem ele está se deslocando até hoje, desde a questão colonial até os dias atuais. Então preste atenção nesses conteúdos que estão relacionados diretamente à população brasileira, ao cenário brasileiro na economia, a forma como o Brasil se desenvolve relacionado ao panorama social. E você vai ficar, ó, como diz os meus conterrâneos, tinindo para a prova, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Se você ainda não conhece a nossa plataforma, nós temos o link aqui embaixo que você pode acessar e você pode observar todas as aulas e ver uma aula inteiramente gratuita para que você esteja aí vendo se o nosso material ele cabe às tuas necessidades ou não. Ó, um forte abraço, que Deus abençoe vocês e tamo junto. Qualquer coisa, o número aqui embaixo tá. Entre em contato comigo para a gente bater aquele papo. Um forte abraço, até a nossa próxima aula. E como de praxe, né? Guerreiros e guerreiras, caveira. Tamo junto, pessoal.